Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clica aí no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações e já deixa aí aquele like. Primeiramente, gente, antes de fazer esse vídeo, antes de falar sobre essa questão que envolve, aviação civil, queria agradecer demais, é um pedido, um pedido do grande irmão, o pedido dele é uma ordem, grande irmão José Márcio do canal Artigo 142. Para quem não, eu acho que todo mundo conhece o grande José Márcio, uma figuraça, uma pessoa fantástica. E esses dias eu estava aqui e recebi uma mensagem antes, queria só contar o que aconteceu. Eu acho interessante aqui que todos saibam, o grande José Márcio, o Leandro do canal Inteligência Natural, meu grande irmão Leandro, disse que o José Márcio queria o meu contato, perguntou se eu poderia passar. Eu, claro, pode, sou grande fã do grande José Márcio. E aí o Leandro passou o contato para ele. Quando eu vi, eu estava ocupado aqui em casa e que tinha 2 ligações perdidas do grande José Márcio. E aí eu liguei para ele e ele me surpreendeu, Ele me surpreendeu dizendo que era um grande fã aqui do Mistério do Mundo, que gostava muito do meu trabalho, um grande fã do trabalho, do canal, e que tinha virado planista por conta do Mistério do Mundo e do trabalho aqui. Então, fiquei muito feliz e muito surpreso com a notícia, E aí o José Márcio é um cara fantástico, Uma figuraça, faz os vídeos assim muito engraçados, com muito bom humor. E eu gosto muito do trabalho dele. E além do canal, isso que eu queria falar aqui, gente. Além do canal José Márcio Artigo 142, quando ele aborda temas políticos, ele tem um canal exclusivo de terra plana, que é o Terra Plana Circular e Imóvel, tá? Então, gente, para quem não conhece o canal dele, eu vou deixar o vídeo aqui do qual ele faz uma detonação completa, do Lito lá do Aviões e Músicas. Algo que a gente que chama a atenção há muito tempo, porque o Lito, Aviões, Músicas e Mentiras, deveria se chamar o canal do Lito. Na realidade, o Lito ele é um mecânico de avião, E obviamente ele não tem o conhecimento, não que ele não possa ter conhecimento, pode ter, mas obviamente ele não vai ter o mesmo conhecimento de um piloto. Ainda pode até ter o conhecimento de um piloto, porém ele utiliza de desonestidade, ok? Isso intelectual, estou falando que ele é desonesto no dia a dia, na sua vida pessoal. Utiliza de desonestidade intelectual. Um dos vídeos dele, no qual ele faz um vídeo, um canal grande, Aviões e Músicas, Tem quase chegando aí a 900 mil inscritos. E ele uma vez, para provar rotas de aviões no globo, claro que ele esconde várias coisas, esconde escalas, esses dias mesmo eu fiz um vídeo mostrando de um pouso forçado que foi feito na Alasca. Essas coisas ele não te conta não. Mas aí esticando uma borracha aqui, numa bola, para poder ver tempo de voo, e não é assim que funciona, Isso aí é pura desonestidade. Tudo vai depender do tipo de aeronave utilizada, velocidade de cruzeiro que ela qualquer um, que ela utiliza em cada localidade onde ela estiver. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, e isso não é primordial para sabermos as distâncias corretas de um ponto a outro. E ele de vez em quando ataca a ideia da Terra plana, e uma dessas foi esticando uma borracha aqui numa bola para tentar provar as rotas aéreas, o que foi bastante ridicularizado por isso. E ele não ficou satisfeito. Outro dia ele fez um vídeo falando que o que corrige o avião, que ajeita o bico para voar numa bola, é o altímetro barométrico. O que foi outra grande mentira, porque claro que o altímetro ele tem a sua utilidade, porém não é essa, não é ajeitar o bico do avião, ok? Então ele foi desonesto mais uma vez. Tanto que o altímetro barométrico foi utilizado a primeira vez em 1929, E antes disso, aviões, já tivemos Primeira Guerra Mundial, e aviões já atravessavam oceanos sem ter esse aparelho, ok? Então, na realidade, esse tipo de desonestidade intelectual é bastante usada para tentar provar o globo. E o José Márcio fez um vídeo fantástico, destruindo o Lito do Aviões e Músicas, lá no canal dele, Terra Plana Circular e Imóvel. Então esse vídeo, inclusive, é o que eu vou deixar na descrição aqui, porque é uma fala de um piloto, ok? E esse piloto fala que o regulador de pressão é dado pela torre de controle, ok? Então a torre de controle, quando o avião está taxiando ali no início, antes da decolagem, a torre de controle dá
a pressão que ele vai colocar ali, vai regular manualmente o piloto. E aí o avião vai decolar, e quando ele chegar na altitude que ele precisa, né, a torre, e eles têm uma regulagem, tá? Eles têm uma regulagem padrão, ok? O que significa isso, gente? Essa regulagem padrão significa que o piloto ele vai voar, como o nome já diz, o aeroplano, naquela pressão da onde ele for. Se ele sair do Rio de Janeiro rumo a Lisboa, aqui em Portugal, ele vai manter aquela pressão. O que significa que, se a Terra fosse um globo, na realidade, essa distância daqui para Portugal, imagina quantos graus de inclinação isso nos daria, né? Isso teria, caso a Terra fosse um globo. Então, na realidade, quando ele saísse do Brasil e mantendo a mesma pressão, obviamente que a Terra ela vai ter uma curva, vai ter um grau de inclinação imenso, né? E obviamente que essa pressão ela deveria ser regulada novamente, porque a atmosfera, a gente tem uma atmosfera, e quando ele vai saindo, como a Terra teria uma curvatura, ele vai saindo dessa curvatura, obviamente, né? Ele vai subindo em relação, porque a Terra está ali inclinando, ok? Então ele vai saindo, obviamente que ele teria que regular essa pressão, mas não, eles vão do início ao fim com a mesma pressão, isso porque eles estão na mesma camada atmosférica, na mesma altitude ali, sempre, ok? O regulador de pressão mostra isso. Então, o giroscópio do avião, ele não corrige a altitude, tá? Ele não corrige, não ajeita o bico, não serve para isso também. Apenas, o giroscópio ele é como se fosse para dar uma noção de você num determinado espaço que você está. Então, na realidade, o giroscópio ele tem aquele horizonte artificial, plano, como sempre. Então, o avião ele vai voando sobre o plano apenas na questão direcional, ok? O giroscópio serve para você ter a direção. Ele é utilizado em celular, né? Para saber a direção, se você está de cabeça para baixo, quando você gira o celular ali, é o aparelho giroscópio do celular que está funcionando, para você ter uma noção do espaço que você está, mas não para corrigir bico e nada mais, né? De avião. Então, toda essa falácia de altímetro barométrico, corrigir, e só esse vídeo que o piloto, que está lá no canal do José Márcio, o Terra Plana Circular e Imóvel, só esse vídeo que fala que a pressão é padrão do início ao fim, ok? E vários aviões eles vão acompanhando essa mesma pressão, justamente para que não haja acidentes, né? Então, se o avião um está a 8 km, outro está a 12, outro está a 11 ali, para que não, uns estão vindo, outros estão indo. Então, imagina se você tivesse que ir ajeitando o bico, né, para corrigir alguma curvatura, se a Terra realmente fosse o globo. Não obstante, o nome já era aeroplano, porque desliza sobre um plano. Assim também o piloto da Guerra das Malvinas, o piloto de caça, quando ele dizia que saía da Argentina, né, ali até fiz a medição, ali a cerca de 500 quilômetros, rumo à Ilha das Malvinas, para não ser pego pelo radar, ele ia ali pairando próximo à água. Então, tinha muita salinidade que tapava o visor. O vídeo está aí, piloto de caça, né, prova terra plana, está aí. Então, está aí no canal, quem quiser ver. Então, a salinidade da água tapava os vidros, ele não tinha visão de nada. Ele falou, o medo era morrer, né? O medo era morrer porque a gente não tinha visualização de nada, ok? Mas a única coisa que a gente tinha certeza é que não há nada mais plano do que o mar. Essas foram as palavras do piloto. E obviamente que se a Terra fosse um globo, ele ia sair e acabar sendo visto pelo radar, ok? Então ele tinha medo de morrer, por quê? Né? Porque ele tinha medo de morrer, se tinha algum instrumento que corrigisse, ele não ia ter medo de morrer. Foram as palavras dele, o nosso medo era morrer, mas a gente sabia que não tinha nada mais plano do que o mar. Obviamente que se ele tivesse um aparelho que mantivesse ele na altitude, ele não ia ter medo de morrer, não ia ter medo de nada, e nem de ser visto pelo radar, se ele não estava enxergando nada. Então a fala dele já demonstra que tudo isso é uma falácia desses caras, né? Então todo piloto de avião, se ele for honesto intelectualmente, ele vai saber disso, né? Então o regulador de pressão é um regulador, ele tem uma regulagem quando ele chega na altitude que o avião vai se manter do início ao fim da viagem, ele tem a pressão é a mesma. Se a Terra fosse um globo, obviamente ele ia sair, essa pressão ia modificar, porque o cara está subindo em relação a curvatura, está indo assim, ó, e o cara está subindo, né? O cara ia estar subindo, então ele ia ter que estar sempre regulando aquela pressão, porque a atmosfera ia ser diferenciada, ok? Mas na realidade, porque quanto mais você sobe, mais rarefeito vai ficando o ar. Então aquela pressão é mantida do início ao fim, é a fala do piloto, que destrói qualquer argumento daquele mito, né? E outra coisa interessante,
Isso já demonstra que nós temos, se os pilotos eles utilizam uma pressão única e padrão, quando ele chega àquela altitude, a primeira só quando ele está taxiando é dada pela torre de controle, depois ele tem uma regulagem padrão. O mais interessante disso tudo é que isso significa que se você tem uma regulagem padrão, ok? Significa que a atmosfera ela é algo padronizado. A atmosfera nossa ela é padronizada, diferentemente de uma Terra que estivesse aí girando, né, a 1.666 quilômetros em torno do seu eixo, a 107 mil quilômetros em torno do Sol, nesse movimento louco, né, que a atmosfera seria tão padronizada dessa forma, que todos os pilotos utilizam o mesmo padrão de regulagem de pressão, nessas velocidades loucas que o sistema nos ensina. Então, obviamente que tudo isso nos remete a uma Terra plana. Os aviões eles voam sim num plano do início ao fim, eles têm que manter aquela regulação de pressão, porque eles voam no plano no início ao fim, e também mostra que a atmosfera, ela está, para essa atmosfera se comportar dessa forma, né, não haver mudanças, ela ser padronizada, é preciso que haja algo, né, prendendo ela ali, obviamente, né? Então é igual vácuo, você não faz vácuos que se não for confinado, você não faz. Então, assim, você não cria vácuo, para criar o vácuo você precisa confinar e remover o ar dali. Então, essa coisa de atmosfera e vácuo logo depois, né? Gente, realmente isso é improvável e impossível em qualquer modelo, ok? Não tem gravidade que explique isso, ok? Então, fica muito claro. Eu vou deixar o vídeo aqui do grande José Márcio, com o canal dele. Peço que assistam o vídeo da fala do piloto e peço que vocês se inscrevam no canal Terra Plana Circular Imóvel, lá do nosso amigo José Márcio, que faz um excelente trabalho pela Terra Plana também, pelo movimento da Terra Plana, ok, pessoal? Então é isso, estaremos sempre juntos em busca da verdade. Então não existe nada para corrigir a altitude, giroscópio não corrige a altitude, altímetro barométrico não corrige a altitude, a pressão ela é regulada de maneira padrão, porque vivemos numa terra plana, estacionária, e isso são as maiores provas. Então o vídeo vai estar na descrição, se inscrevam lá no canal do José Márcio, segundo canal dele, e é isso, gente. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Um abraço e até a próxima.